Deus abençoe esse dia. Nós estamos falando, estudando sobre Mateus. E tem uma parte aqui que falta nós completarmos. Mateus 5, capítulo 5. Podem abrir, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 31 a 37. Mateus 5, 31 a 37. Também foi dito: àquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Vamos orar. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, pedir a tua graça, a tua misericórdia. Tu és o grande Senhor, o Senhor dos céus e da terra. E que o teu reino avance, que a tua vontade seja feita, que teu nome seja santificado aqui. E que nós possamos ser edificados com a tua palavra, que tu venha despertar o nosso coração e que tu seja honrado. E que o teu Espírito possa estar entre nós e nos ensinando. Em nome de Cristo, amém. Amados e amigos, nós vamos tentar falar aqui o divórcio e o juramento. O tema é esse. Eu confesso minha relutância, basicamente, em expor esses versículos. Eu sinto uma certa dificuldade, tá certo? Porque o divórcio é um assunto complexo e controvertido, tá? E muitas pessoas ficaram com vidas estragadas, as emoções, né, afetaram, e isso traz uma certa infelicidade para quem passa por isso. Né, que você, quando casa, você não casa para uma tragédia, para ter uma tragédia. Você, quando vai casar, você diz: eu quero me casar para ter uma tragédia. Não, nem reza, nem ora por isso. Então, mas acontece de ter problemas, né, dificuldades, e amarguras, desespero. Então essas coisas vão aparecer. Então, embora eu creia que o caminho divino, em muitos casos, não é o divórcio, né, espero falar assim com certa sensibilidade aos irmãos que muitas vezes tiveram problema nessa área, mas nós temos que entender que Jesus, ele vai orientar para que nós possamos andar com isso aí. Então, a minha intenção aqui não é julgar o irmão ou irmã que passou por isso, mas pedindo misericórdia que Deus possa abençoar. E eu gostaria de tratar os dois temas que estão nesses versículos: fidelidade no casamento e honestidade no falar. Assim, antes da gente examinar o significado do matrimônio e a questão do divórcio na cultura judaica, é importante você ver o contexto grego-romano. A nossa justiça, as nossas leis, o nosso conhecimento são influenciados pelos gregos. Se alguém não sabe, assim, né, que grego, tudo que você mais ou menos, você fala, a ideia dos filósofos, as ideias que nós temos são pelos gregos. Então a nossa cultura ela é influenciada pelos gregos e os romanos. E aí nós temos que entender o contexto. William Barclay, que é um teólogo, ele diz que a cultura judaica foi fortemente influenciada pelos gregos e pelos romanos.
Uma das causas que produziu a morte da civilização grega foi a vida devassa dele de não considerar a mulher. Platão dizia, graças a Deus que eu não nasci mulher. E todo mundo estuda Platão nas faculdades. Então, mas esse baixo conceito da mulher levou ao naufrágio o casamento. Entre os gregos, as relações extraconjugais eram normais. Para você ver a decadência de uma nação. Uma nação evolui tecnologicamente, conhecimento, mas baixa na vida moral. Se você pegar, há um livro, né, feito pelo historiador Paul Johnson, um inglês, A Queda das Nações. E lá ele vai falar sobre as nações, por que elas caíram. Se você pega os povos incas, os astecas, você observa como eles cresceram, mas eles se degradaram moralmente. É sempre nessa área que vai ocorrer. Você tem povos como nossos americanos aí. Você vê as desgraças que tem lá. Mas aí o povo foi influenciado pelos puritanos. Mas essa área é que derruba nações. Então, entre os gregos, era comum relações extraconjugais. Segundo Demóstenes, que foi o maior orador grego, ele dizia assim, dentro da cultura grega, nós temos prostitutas para o prazer, concubinas para os interesses domésticos e esposa para filhos legítimos. Imagina uma sociedade dessa. Os gregos exigiam fidelidade da mulher na relação do marido, mas estavam livres para viver a sua vida. Tem um pensador, que já morreu, francês, que ele, para autenticar a sua ideia de sexo, ele vai para os gregos. E ele escreve 3 livros sobre sexualidade. Então, quando você acha que os mortos não influenciam, os mortos estão convivendo com a gente, no sentido das ideias. Os gregos exigiam a fidelidade. Em Corinto, nós temos o templo de Afrodite. Tinha 1000 mulheres prostitutas cultuais que estavam no templo. Então, se você quiser adorar Afrodite, você poderia transar com aquelas mulheres e você estava adorando Afrodite. E essas 1000 mulheres, depois elas desciam para o cais, para fazer as suas prostituições com aqueles viajantes que chegavam. Essa é a sociedade. E às vezes você pode pensar que nós estamos tão evoluídos, que nada, nós somos igual aos cananeus, igual aos gregos e os romanos. Nós sabemos usar, temos computador, temos celulares, temos satélites, mas moralmente somos anãos. Nós não evoluímos nada. Além das prostitutas, existia uma classe de mulheres cultas, chamado hetairas. Hetairas eram as mulheres cultas, amantes só para os homens importantes no mundo grego e no mundo romano. Eram, vamos dizer assim, as prostitutas, as meretrizes só dos intelectuais, só dos grandes. Por exemplo, você tem Thaís. Thaís era a hetária de Alexandre o Grande. E depois que ele morre, ela casa com o outro homem, o Ptolomeu. Nós temos também a Aspásia, que era etária de Péricles, um dos maiores oradores gregos. E é sabido que essa Aspásia ensinou ele a discursar, escrevia seus textos. O outro pensador, Epicuro, o famoso filósofo, tinha etária Leotina, assim como Sócrates tinha a Diotina. Imagina essa sociedade. Por que nós somos diferentes? Moralmente somos iguais a eles. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós nascemos com uma semente que não suporta Deus. O nosso maior inimigo é Deus.
Ele que quer que eu seja santo e eu não quero. E essa vida os romanos e os gregos tinham. De tal maneira que essa devassidão foi assim desembocando na vida de divórcio. De modo que havia mulheres que casavam para se divorciar e divorciavam para casar. Isso era normal no mundo grego-romano. E o casamento, amados, essas coisas vão influenciar o judeu. Não existe a ideia de que você acha que você é neutro numa sociedade. Você não é neutro. Você é influenciado. O casamento foi uma coisa divinamente instituída no Éden. Você tem capítulo 2 de Gênesis. Lá Deus instituiu. Jesus ratifica, honra o matrimônio. O matrimônio, o casamento entre homem e mulher, não é uma construção social feita por uma sociedade, mas o casamento foi uma ideia de Deus, e foi Deus que instituiu o casamento. E nós temos, amados, sei que vocês sabem, uma ONG que recebeu 2,5 milhões do governo federal. Qual o objetivo dessa ONG? Destruir o casamento. Através de ideias. Quer dizer, nós estamos pagando os impostos para essas pessoas destruir o casamento. Por quê? Porque é importante destruir o casamento. Que uma vez que você destrói o casamento, tudo é possível. Há um pensador, já morreu, que ele escreveu um livro de sexualidade, em 1950. E ele disse, para nós destruirmos a ideia cristã que tem na cabeça da sociedade, nós temos que entrar pelo sexo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aceitar sexo, homem, homem, mulher, mulher, e vamos aceitar homem, homem, animal, e vamos fazer com que o pai ou a mãe case com a sua filha. Isso é um pensador dos grandes, da escola de Frankfurt. Por que destruir o casamento? Porque uma vez que eu destruo isso aí, o resto é fácil. Os grandes não querem destruir seu casamento. Eles não querem, mas eles querem que você e eu não tenhamos mais casamento. Por exemplo, as famílias dos homens ricos que tem nesse mundo, 1800 para cá, família daqueles donos de banco, casam tudo com parente. Eles não destroem o casamento deles, mas nós somos levados nos ensinos, nas escolas e na nossa sociedade. Não, o casamento é uma coisa arcaica. É isso que é a nossa desgraça. Então, amados, a visão bíblica do casamento é um relacionamento que Deus quer que você tenha com a sua mulher e vice-versa. Por quê? Porque essa ideia do casamento está na Trindade. Qual a ideia? É que a Trindade tem um amor entre si. E esse amor entre si vai desembocar na sua vida. Então, o casamento é uma expressão do amor pálido que nós temos em relação a Deus. Então, o casamento é que Deus está mostrando o amor entre duas pessoas. Por quê? Porque o amor já existe na Trindade. Então, o divórcio vem, muitas vezes, estragar a relação do casamento. E a pessoa acha que isso é normal. Mas nós temos que entender que o divórcio, pelo menos alguns dos fatores, 2 fatores, no geral mesmo resulta de uma ampliação do problema. Às vezes a pessoa acha que se divorciando vai resolver o problema, eu vou arranjar outro. Mas não. Depois que ele arranja o outro ou vice-versa, ele vê que o problema continua. Quando é os dois, o amor, o beijo, mas vai viver junto. Conversando com uma adúltera, estou falando essa expressão porque ela dizia que era adúltera, moderna. Eu disse, qual a vantagem de ser adúltera? Ele me leva para o cinema, ele me leva para o shopping, ele paga o que eu quero, as boas roupas. Eu digo, e aí? Tu não quer ser oficial? Não, que isso?
Quando eu for oficial, eu vou ter que fazer tudo em casa, eu tenho que lavar ele, eu tenho que cheirar o bafo dele e tudo. Eu não quero. Porque quando casa, quando vai viver com aquela pessoa, a vida é a mesma. Não mudou nada. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, nós precisamos ser transformados. A prática do divórcio é parte dos fundamentos bíblicos. Nós temos aqui Mateus 19, nós temos 1 Coríntios 7. Então, o divórcio é uma violação à santidade do casamento. E o diagnóstico de Jesus foi que a concessão do divórcio foi sempre uma causa da dureza do coração. Não foi uma ordem de Deus que você tinha que divorciar, mas foi uma causa da dureza do coração e Deus teve que suportar isso. Os rabinos eram muito complacentes em questão do divórcio. Os rabinos. Na época de Jesus, basta um homem dar à mulher uma carta de divórcio e ele se livra dela. Ele não gostava da mulher, achou que ela não era legal, que ela não está fazendo a comida, vamos se divorciar dela. E os rabinos aceitavam isso. Existe uma escola de rabino naquela época chamada Hillel, que defendia que você podia se divorciar de sua mulher por várias razões, até mesmo por motivos fúteis. Mas a palavra de Deus tem esse capítulo aí, esse versículo, capítulo 5, mas tem também em Mateus 19, 3 a 10, diz assim, para nós entendermos melhor. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Do modo que já não são mais dois, porém uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Porque tem lá em Deuteronômio 24, 1. Respondeu, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim, desde o princípio. Então, por causa da dureza do coração. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. Então, como Jesus respondeu a essa questão? Foi por causa da dureza do coração. E aqui Jesus deu a entender que não era uma instrução divina divorciar, mas apenas uma concessão que Deus deu por causa da fraqueza do homem e da mulher. Então, a ordem de Deus não é divorciar. Aí como diz, Moisés vos permitiu o repúdio, mas por causa da dureza do coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e quem casar com a repudiada. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas. Então, qual a ideia de Jesus aqui? Que o divórcio não foi o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus. O seu ideal era que homem e mulher permanecessem casados, até que a morte separe. Mas Jesus deixou claro aqui aos fariseus que a ordem divina na criação não era o divórcio. E a Bíblia diz lá em Malaquias 2,16 que Deus tem aversão ao divórcio. Mas o divórcio não, isto é, o divórcio não bíblico. Isto é, o divórcio que Jesus diz aqui é na parte das relações sexuais. Quer dizer, a pessoa comete relações sexuais ilícitas fora do casamento, sendo casado. Então, amados, o divórcio, ele agride a santidade do matrimônio. Não apenas através das implicações do divorciados, porque não é uma vida fácil. As pessoas têm seus problemas. Conheço uma pessoa, que já está no segundo divórcio. E ela fica com a cabeça perturbada. Por quê? Porque você arranja um filho ali, você arranja outro ali, você está com problema no futuro. Como é que vai pagar? Como é que vai ajudar? Você está entendendo, amados? Conheço uma pessoa também, que já tem 4 casamentos. Já está quarto divórcio, vai para o 5º. E aí o cara já tem 8 filhos. O que esse homem vai fazer no final da vida? Porque vai chegar, se não morrer cedo vai chegar a conta. Então, amados,
Deus quer que você, se casou, não divorcie. Faça o esforço, mas acontece de haver o divórcio. Então, primeiro, você tem que desenvolver um compromisso ativo com a sua esposa e vice-versa, com o matrimônio. Você tem que aprender que você que casou, que você é diferente da sua mulher e a sua mulher é diferente de você. Que a sua mulher não é sua irmã, não é seu parente. E que você vai ter que aprender, e muitas vezes você vai ter que aprender a ceder as coisas, e ela também. E como cristão, nós temos que considerar a palavra de Deus nessa relação. Então é importante que você, para conservar seu casamento, busque a Deus, faça o culto doméstico, leve a sério isso aí. Observe seu marido, se ele está dando muita atenção àquela mulher. Observe sua mulher, se ela está dando muita atenção ao seu marido. E chame o seu marido para dizer, olha, você está olhando muito para essa mulher. Você está olhando muito para esse homem. Chame ele. Porque ele gosta de voar. Então é importante você, mulher, vigiar seu marido. E marido, vigiar sua mulher. Não fica no mundo, o mundo de Cristo não é romântico. Somos pecadores. E a sedução, ela não é um estupro. A sedução, ela começa com as palavras bonitas, com as palavras carinhosas. Como é que diabo seduziu Eva? Que é isso, Eva? Voz macia, maviosa. Entendeu? Então, amados, é importante você que é casado aqui, tratar isso. Você que é solteiro, cuidado com a fornicação. Se você não pode viver solteiro, case. Não brinque com isso. Isso é um vulcão. E você não tem controle se você não considerar Deus. A pessoa faz o quê? É um caminho, chama outro caminho. Um abismo chama outro abismo. Então é necessário se aproximar, né, com sensibilidade em cada caso. Muitas vezes que temos que falar, que temos que tratar, nós temos que ter sensibilidade e orando sobre esses assuntos para tratar com a pessoa que está passando. Então, nós devemos viver a nossa relação de casamento à luz da palavra de Deus, considerando Deus. Então, amados, mesmo que o divórcio não seja o ideal, é permitido no caso do parceiro ser infiel, ou parceira ser infiel. É nesse caso permitido o divórcio. E um princípio cristão no casamento é o perdão. Antes de divorciar, você e ele ou ela tem que perdoar. Tentar perdoar. Antes de divorciar, tentar perdoar. Entendeu, amados? Esse é o que Deus quer, o perdão. Não adianta você prometer, quando nós vamos falar em juramento, prometer, não, a partir de agora eu vou fazer mais isso. Mentira, você vai fazer, se você confiar em você. Então, o perdão. Eu, Melquíades aqui, adotei uma regra para falar sobre isso. Aprendi com outro irmão, há muitos anos, que eu não ia falar sobre divórcio com as duas pessoas se eu não pudesse falar antes o casamento e a reconciliação. O que é o casamento, o que é a reconciliação? Antes de falar do divórcio. Antes de chegar no final. Então, amados, Deus só aceita o divórcio, no caso aqui desse texto, relações sexuais ilícitas. Se você, como casado, pular a cerca. Então, Deus, aí você como mulher e homem, você pode divorciar. Mas, inicialmente, Deus quer o perdão. Inicialmente é isso, o perdão. E você sabe que pessoas que se divorciam, muitas vezes vão se odiar. Uns são, nós somos amigos agora. Aquilo é só discurso, porque tem os problemas que aparecem. Mas, nunca deixe chegar no divórcio. Só realmente se não tiver mais condição. Entendeu, amados? Então, tentar o perdão, tentar considerar Deus. Então, você, hoje que não é divorciado, você tenta para não destruir seu casamento, buscando a Deus,
lendo a sua palavra, vigiando um ao outro. Tá? Não, eu confio na minha mulher, eu confio na minha... Não, tá. Calma aí, que você é filho de Adão. Então você, marido, se a mulher chamar a atenção, verifique, não fique enrolando. Mas peça a Deus ajuda, misericórdia. Então, divórcio, só nesse caso aí. Tem outro texto para a gente falar, mas nós não vamos falar aqui, na área de Coríntios. A segunda coisa aqui, honestidade no falar. O que Jesus diz? Honestidade no falar aqui. Também foi dito, não jureis falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum, jureis. Ora, existe uma pessoa que conheço, que ela não jura bandeira. Não jura. Casamento, eu não vou jurar em casamento. Jesus diz que é para não jurar. E aí, o que você acha, irmão? Fica difícil, né? Não, mas eu digo, mas por quê? Não, Jesus disse que não deve jurar. Eu digo, calma aí. Tu tem que ver o contexto bíblico. Palavra juramento. Tem que ver o contexto. Você não pode pegar esse texto e extrapolar para tudo, não. Toda a fé cristã, ela está enraizada no princípio da aliança. E o que é aliança? Juramento. Desde lá, Abraão, juramento. Deus jurou. Então, toda a nossa fé repousa no fato de que o Deus onipotente iniciou uma aliança com seu povo e fez o juramento. Observa aqui em Hebreus 6,13. Visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Como é que você diz que eu não posso jurar? Jesus está falando aqui de maneira específica que você tem que ter honestidade no falar, mas o juramento está na Bíblia, está Deus jurou por si mesmo, porque ele não pode jurar por nada, porque ele é o Senhor. Então, ele colocou a sua própria pessoa em jogo para cumprir uma promessa. Então, em todo o Novo Testamento, vemos os líderes espirituais fazerem juramentos. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos, ele declara o desejo ardente que seu coração tinha para estar lá. E ele ter também a redenção de Israel. E ele faz um juramento para certificar. Temos também o juramento feito em Coríntios e Gálatas, com o propósito de chamar a Deus como sua testemunha de que ele estava escrevendo o que era verdadeiro. Ele fez juramento. Como você diz que você não pode jurar? Jesus não proíbe juramento do tribunal. Por quê? Porque Jesus jurou no tribunal perante Caifás. Mateus 26. Jesus proíbe todas as formas de profanação. Jesus não quer isso. Então você não pode dizer que não jura. Quando você vai, não jure. Você vai lá, bota a mão na Bíblia, ou não sei. Juro. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas não têm mais palavras e elas têm que jurar. O ideal era que não tivesse isso. Então, no Antigo Testamento, há pelo menos 5 passagens falando de juramento, que ensinam a respeito da santidade do juramento. Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos também profeta Zacarias, os Salmos, nós temos juramentos. Então, quando fizermos um juramento, um voto a Deus, cumpramos. Então você, amado, tenha cuidado de jurar diante para Deus alguma coisa. Não, eu vou fazer isso. Calma, não faça isso, porque Deus cobra. Porque você é pessoa, você não é um boneco, você não é uma inteligência artificial, você é pessoa, Deus cobra você. Então não jure diante de Deus. Eu vou... Não, a partir desse ano eu vou fazer isso. Não faça isso, você não vai fazer. Você vai cair. Não jure. Então, quando fizermos juramento a Deus, faça
cumpra, ou então não faça. Os juramentos no Velho Testamento deveriam ser feitos em nome de Deus. Mas o que os fariseus fazem aqui? Eles alteram. Porque eles sabem que o juramento é uma coisa séria diante de Deus, e Deus cobra. Em vez disso, não, vamos jurar pelo templo, pela terra, pela cidade de Jerusalém. Então os rabinos, jeitosamente, trocam aquilo que é certo, eles partem para mentira. Então, eles haviam elaborado um complicado sistema de juramento, escrito para você jurar, para você não jurar em nome de Deus. Então, eles falavam, olha, se você jurar por isso, pela cidade de Jerusalém, se você jurar pela terra, se você jurar pela sua mãe, então não tem nenhum problema, você não jurou, você não está errando porque você não jurou para Deus. Mas Jesus explica que um juramento é um juramento. Uma promessa é uma obrigação perante Deus. Então, se você, irmão, jurar, você tem que cumprir. Jesus acrescentou, não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não tem gente, eu nunca vi ninguém jurar assim aqui. Jura pela minha mãe, né? Assim. Jura pelo não sei o quê. Mas até os cabelos, para você entender, até os cabelos das pessoas pertencem a Deus. E Ele sabe quantos cabelos você tem. Você e eu não sabemos quantos cabelos nós temos. Só aquele irmão que é careca, que não tem nenhum cabelo, que ele sabe. Mas você, Deus sabe os cabelos que você tem, porque Ele é o dono dos seus cabelos. Foi Ele que deu os cabelos para você. Porque se aparecer uma doença, cai tudo, você fica careca. Então não jure pela cabeça. E eles faziam isso, Jesus diz. Então os seguidores de Jesus devem ficar conhecidos pela sua sinceridade. O que Deus quer aqui, o que Jesus quer aqui, que você seja sincero. Sim, sim, não, não. Quando não dá para fazer, não, meu irmão, não é possível fazer. Irmão, quero isso. Meu irmão, não é. Se o irmão fala alguma coisa para você, pede alguma coisa, irmão, não é possível. Porque aí você promete e no final você não cumpre. Aí, então Deus quer que você diga sim, sim, não, não. Não adianta você jurar, porque você vai mentir. Mas se você jurar, saiba que Deus vai cobrar. E Deus quer sinceridade. Diz um teólogo chamado Robert Muncey, que ele diz, quando a palavra humana se deteriora de tal modo que, sob certas circunstâncias, sim, pode ficar não e não sim, a comunidade está destruída. Quer dizer, ele troca. Então, amados, Jesus quer integridade de você, em palavras. Não precisa você ser político, né? Os políticos prometem tudo. Quando é época da eleição, eles prometem para você até picanha. Eu compro carne, tá, pessoal? Eu que compro, eu que faço, ajudo minha mulher a fazer a comida, tá? Então eu não sou amador, não. Já fui. Cheguei em 2 açougue que é de supermercado. Eu digo, cadê a picanha? Tem não. E o filé? Tem não. Por quê? A gente manda tudo para os hotéis. Não tem. Então, amado, não acredite em político. Não acredite, não. O maior político é Satanás. Então, o que eu quero dizer para você, irmão, aqui quer ser político, cristão, quer entrar na política, pode Deus que Deus chame você para lá. Lembra disso, tá, pessoal? Todos os poderes pertencem a Deus. O cara chega lá, Senado é deputado, aí você diz, eu cheguei. Não. Nenhum poder, Jesus diz para Pilatos, nenhum poder tu teria sobre mim se do alto onde fosse dado. Então o cara, não, tu está lá porque Deus quer que você esteja ali. E Deus vai cobrar o que Ele deixou você ali para fazer. Então não prometa.
Faça o que tem que fazer. Então nós, como cristãos, temos que ser íntegros nas nossas palavras. Tem horas que não dá para fazer aquilo que a pessoa está pedindo. Então diga para ela, olha, meu irmão, não é possível fazer. Se você fizer isso, você tem paz. Por quê? Porque você não vai estar jurando, sendo insincero. Então no casamento, você que já casou aqui, você jurou lá. Ajudar a sua mulher e ela se ajudar, quando não sei o quê, não é isso? Aquele papo todo, né? Aí quando casa, passado alguns meses, aí se revela o bicho. Aí se revela a serpente. O macho e fêmea, se revela. Aí, o que houve? O que houve? Que nós mentimos lá. Então, Deus quer que você leve a sério isso aí. Quando você jurar, Deus cobra o que você jurou. Isso é sério, irmão. Você está pensando que você vai viver como quer? Você não vai viver como quer, não. Deus vai cobrar o que você jurou. Então, não estou dizendo que você não deve jurar lá, né? Mas sabendo que tem uma responsabilidade no juramento. Então, a palavra do crente deve ser verdadeira, digna de crédito. Tá? Então é importante você saber falar a verdade, expor a verdade, levar a sério, não ficar prometendo quando você não pode fazer. Então as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, e o homem pode crer. Jesus jurou, Jesus afirmou que se você crer e receber Jesus no seu coração, você tem a vida eterna. Ele jurou. E ele dá a vida eterna. Ele não jurou que ele vai lhe dar riqueza. Ele não jurou na Bíblia que ele vai lhe dar saúde. Ele não jurou na Bíblia que ele vai lhe dar dinheiro. Mas ele jurou que ele vai lhe dar salvação. Ele vai dar perdão dos pecados. Ele vai dar vida eterna. E quando você morrer aqui, você estará com ele. Ele jurou. E ele cumpriu. E ele morreu pelo que ele falava. Ele foi a palavra encarnada do juramento, sim, para a salvação. Então, se você quer ter salvação, você tem que crer no que Jesus disse, porque ele jurou na cruz que está consumado, está feito a sua obra para que você pudesse ter salvação. Então, Jesus é o melhor exemplo de juramento. Que ele jurou que nos daria a vida eterna, que nos daria o perdão de pecados. Então, amados, para a gente encerrar isso aqui, casados aqui, evitar o divórcio, cuide do seu casamento, esteja sempre orando juntos, faça o culto familiar, buscando o Senhor, tá? Cada um policiando um ao outro no sentido de verificar, né, aquilo. Você, mulher, lute pelo seu casamento. Você, homem, lute pelo seu casamento. Você que é casado. E você que ainda não é casado, case. Case. Não tenha medo de casar, não. Você adquire experiência na vida. Tá certo? Às vezes a gente conversa com casais. Quanto tempo já está? Eu tenho 10 anos. Eu digo, já casaram? Não, nós já estamos vendo. Eu digo, rapaz, somos devagar para aprender, né? Já estou ouvindo. Olha, tu já fizeste filho. E tu está achando que... Ainda não sei se essa é a mulher ideal. Encontrei um assim. Não sei ainda, meu Kid, se essa é a mulher ideal. Eu digo, mas como tu já fizeste 2 filhos, mano? E tu queres o quê? Assume isso aí. Não, meu Kid, nós estamos no moderno. Digo, tá. Então, amados, cuide do seu casamento. Segundo, seja honesto no falar. Evite jurar votos banais. Evite. Não jure, irmão. Não somos obrigados a fazer promessa, mas devemos estar cientes disso. Se alguém nos pedir, podemos dizer que faremos o melhor para ajudar, mas que não podemos prometer. Então não prometa. Mas você diz, eu vou tentar fazer, mas eu não vou prometer.
Por quê? Porque você já vai se comprometer aí. Mas se você puder fazer, faça. Por quê? Porque promessa traz responsabilidade para cumpri-la. E muitas vezes você vai sofrer o dano pelo que você prometeu. Entendeu? O sofrer o dano. Por causa disso, eu vou ter que arcar com isso, vou ter um prejuízo, mas eu prometi. Então, amados, não prometa assim. Seja cauteloso nas suas conversas sobre isso. Tá bom, amados? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Vamos depois ver a ceia. Grande Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Salvador. Tu fizeste o juramento de nos salvar, de morrer na cruz, de levar os nossos pecados, de perdoar as nossas iniquidades e de nos dar a vida eterna. E que nós possamos confiar no Senhor, que tem a palavra sim, que tem a promessa sim. E que Tu nos ajude, Senhor, aqueles que são casados, a permanecer no seu casamento, a trabalhar para que não chegue no divórcio. E que o Senhor nos guarde, Senhor, por causa da dureza do nosso coração. E nos abençoe cada um que está aqui neste momento, que o Senhor esteja com eles, dando a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Cristo, amém.